Olá, pessoal. Por aqui é a Coronel Veterana Maria Costa, presidente da CAB. Hoje, aqui ao meu lado, Fran Marques, a nossa jornalista. E hoje é especial o nosso CABcast, né, Fran? Assuntos muito importantes. Estamos recebendo com muita honra duas grandes lideranças da PMDF. Sargento Rodrigues, presidente da CAP, uma importante associação. E o Jabá, Luzimar Arruda, conhecido mais como Jabá, que é presidente da ASFAM, que ele vai já dizer para a gente. Hoje a conversa é especial, a conversa que muita gente está querendo se atualizar sobre vários assuntos, sobre coparticipação, um posto acima, como é que anda a nossa medida provisória, qual a chance, nesse contexto todo que a gente está vivendo, de passar as pautas que vocês dois defendem e estão sempre lá no Congresso, né, Rodrigo? Sempre lá no Congresso. Eu às vezes tenho vontade de ir, mas não dá, né? Porque é muita coisa aqui na CAB, a CAB cresceu bastante. Mas eu sei como integrante do Fórum das Associações, das entidades associativas, PMDF e Corpo de Bombeiros, vocês dois têm atuação diária junto ao Congresso Nacional. Então, já começo parabenizando pela atuação. O fórum, eu já ouvimos, né, Fran? Já ouvimos aqui o presidente, o tenente Jair. Chamamos também o Major Cruz, mas o Major Cruz está enrolando. E temos a satisfação de receber vocês dois hoje aqui para a gente bater esse papo, né, sobre assuntos tão importantes que tá ali no nosso contexto e que toda a família policial militar quer saber. E eu vou começar, antes da gente entrar nesses assuntos, né, mais urgentes, perguntando para o Rodrigues, para você se apresentar, desde quando você é policial militar, como presidente da CAP, desde quando, e a importância da CAP para a família PMDF. Boa tarde a todos. Obrigado pelo convite, Coronel Maria Costa, Fran, Luzimar Arruda, Jabá, meu amigo. Antes mesmo de eu entrar na polícia, a gente já batia uma peladinha lá na Celândia, né, no time do meu tio, o Avaí. Que legal. É uma satisfação muito grande estar aqui. Eu entrei na Polícia Militar dia 1º de março de 86 e o meu monitor, né, de educação física era o meu amigo Major Cruz, o qual é meu amigo até hoje, né? Então a gente nunca perdeu o laço desde a época de curso, né? Ele era do instrutor de educação física. Instrutor de educação física. Ele colocava a gente para poder correr aquele gama todo lá, né? Mas é um amigo nosso que a gente tem, né? E peço a Deus que mantenha ele lá na Cifaz por muitos e muitos anos pelo trabalho que ele faz, porque não é fácil. Na CAP, eu estou como presidente desde dia 15 de abril de 2015, após o falecimento do meu amigo, né, nosso amigo Pedro Câmara Leão, de infarto lá no Tribunal do Gama, né, e o qual mantém com a família dele uma amizade, um laço muito grande, e pedir a Deus pela família dele. Hoje a gente faz um trabalho muito salutar dentro da Caixa Auxiliadora dos Praças, a gente pegamos ela meio baqueada, né, um pouquinho, e graças à nossa diretoria, né, eu não posso deixar de citar o meu vice-presidente J. Ferreira, o meu diretor administrativo Lopes, o diretor de pessoal Francisco e o Pedro Câmara de diretor financeiro e o nosso conselho fiscal, que é o Mendes, o Arcanjo e o Melo, o qual contribui muito com a nossa administração. Porque só o Rodrigues não consegue administrar nada não, viu? Se não tiver uma equipe boa, né? Uma equipe e com de mãos dadas, com propósito, de realmente trabalhar pela instituição, não vai à frente não. Ou você se une, você trabalha honestamente, se une não é para fazer as coisas erradas não, a gente se une para poder fazer as coisas certas. E durante mais o programa a gente vai falando mais algumas coisas sobre a CAP e sobre a nossa corrida lá dentro do Congresso Nacional, junto com o meu amigo aqui, Luzimar Arruda Jabá. Com certeza. Maravilha. Bem, parabéns. Jabá, agora você, conta pra gente, quando que você entrou na Polícia Militar? Boa tarde. Agradecer a Deus pela oportunidade de estar com você, Fran, com a Coronel Maria Costa e com o Sargento Antônio Rodrigues. Pessoas que eu estimo, que eu admiro, que eu tenho o maior prazer em estar aqui junto com eles, porque eles fazem parte hoje das maiores associações de nossas corporações e boas associações com qualidade. Quando o policial militar clamava por associação de qualidade, vocês dois são exemplos, e eu sempre eu direciono, vá lá,
se filie, se associe, que vale a pena, o trabalho é sério, o trabalho acontece, sabe? Isso eu falo com prazer, porque isso me dá orgulho de ter 2 associações, as maiores das instituições, com tanto trabalho, com tanta relevância, né? Bem como as associações do Fórum, pode deixar de citar a ASOF, né, que é uma grande associação, e a ASOR também, que tem sido muito bem, tem um trabalho muito bacana com os veteranos dos bombeiros e da Polícia Militar juntos. Então, tudo isso é muito importante para nós e eu quero deixar bem claro aqui essas questões das associações, porque hoje o policial militar pode dizer, nós temos associações que nos representam e que têm qualidade, isso é muito importante. Parabéns para vocês dois. Eu entrei na polícia em 1991. Eu fui criado para ser atleta de futebol profissional. Eu treinava a vida toda para isso. Meu objetivo era ser jogador de futebol. Aí eu quebrei a perna, a tíbia e o perone em 88. Eu conheci a Polícia Militar quando eu era atleta no Tiradentes. Em 1988 eu jogava no Tiradentes. E quando eu parei, aí eu comecei a estudar, fui trabalhar de cobrador de ônibus, estudando, aquela coisa. E minha mãe chegou para mim e falou: ó, você vai fazer o concurso da polícia. Eu falei: não quero fazer concurso da polícia não, mãe. Aí ela falou assim: seu avô, lembra que seu avô falava que você ia ser um homem de farda? Eu me lembro. Aí eu profetizou na minha vida quando eu era criança e tudo. E aí, obedecendo minha mãe, como sempre fiz, né? Obedecer pai e mãe é o caminho do sucesso. Com certeza. E aí eu fiz a prova, passei. Em 91 entrei na polícia no dia 1º de julho de 1991, sou do 95º na CFSD, né? 1991. Moderno. Eu sou moderno. É novinho. Do Guará. Novinho. Em relação aos dois, claro, depende do referencial. É verdade. Eu sou de 83 e ele é de 86. Pois é, 83 eu era peiti subindo para a escolinha, 86 eu era infanto juvenil. Então, assim, vocês terem ideia. Mas foi muito bom para mim, foi muito gratificante, porque eu entrei na polícia, eu encontrei uma estrutura militarizada que eu não servi ao exército, porque quando eu jogava, o pessoal deu um jeito de me tirar do exército para poder jogar. Eu fiquei 2 meses só no exército, não deu para familiarizar, nem ter o conhecimento da vida militar. Para mim, no primeiro momento, foi assim, um choque, mas aprendi muito. E dentro da estrutura da corporação, eu já caí em 91, aquela dificuldade, com salários baixos, governo roriz, aperto de um lado, aperto de outro. Em 92, eu já estava participando de movimentos, a gente ali, naquela época, não podia se movimentar, não podia fazer nada. Em 92, eu estava no MUP, Coronel Maria Costa. E em 92, a gente se reunia escondido ali para poder fazer alguma coisa. Defesa da categoria. Defesa da categoria, ver o que a gente podia fazer. Aí era abertura política, a gente tinha o deputado Naves, que, segundo, né, para muitos era inoperante, mas para a gente eu entendo hoje que toda eleição que levou um candidato policial militar, ela foi importante para o processo de aprendizado da categoria, seja com acertos ou seja com erros. Porque nós não fazíamos políticas, nós trabalhávamos, nós obedecíamos, né? Então, nós policiais militares tínhamos formatura para falar: o aumento de vocês vai ser tanto, vai ser isso, vai ser dessa forma e vai ser de cima para baixo. Ninguém falava mais nada. A partir do momento que você começa a pensar, aí ajuda a eleger João de Deus, o Marco Lima, aí ali já começa uma mudança, que é a questão do rancho, verdade. do rancho, né, que acaba com o rancho. Aí vem a questão dos lotes de beco para os policiais militares, e a gente tem a questão do fardamento em dinheiro também. E aí é onde eu começo a me interessar e ajudar o João de Deus. Acho que a coisa mais importante que eu fiz na minha vida para a polícia foi questionar por que nós não tínhamos o direito de estudarmos. Eu ia para a delegacia com a ocorrência, chegava lá, não, outra gente vai te atender que eu tô indo para a faculdade. Aquilo me doía, que você tomava chá de cadeira, além de estar com a ocorrência, e aguardar o policial civil para a faculdade. Aquilo mostrava que a gente era tão desprezado. Eu cheguei no João de Deus e questionei por que o policial civil faz isso e os policiais militares não. Aí o João de Deus pegou e pediu uma reunião com a Lúcia Carvalho, que era a presidente da Câmara, e aí a gente tratou desse assunto, aí foi que criou-se um horário para o policial militar estudar. E eu fiquei muito gratificado por isso, porque chegou a mudar a minha escala várias vezes. Era bem difícil mesmo. Eu me lembro que eu cheguei da academia e eu queria fazer, né? Eu fiquei 3 anos fora, né, em Belo Horizonte. E quando eu cheguei, assim, eu vou fazer direito. Assim, mas eu via que quando a gente manifestava, mesmo oficial, né? O prazo, enfim, manifestava o desejo de sair 18 horas, por exemplo, que o expediente era até 18 horas. De estudar, o chefe já olhava feio para você. Então, eu ainda acompanhei muito isso, né? Então, ainda bem que a gente virou essa página.
A gente virou essa página e eu sempre me lembro até hoje que o sargento pegou e virou pra mim, tu já é polícia, não é porque precisamos de doutor não, sabe, assim. É, e hoje é completamente diferente. Diferente, hoje só entra mais Aí como que as coisas mudam, né? Aí a Polícia Militar hoje tem um Instituto Superior de Ciências Policiais que eu me orgulho muito. Inclusive fiz algumas reuniões, participei com o Coronel Nunes ali no ato da criação. Isso vai ser interessante. Fiz parte da primeira turma, tá? Da pós-graduação do Instituto Superior de Ciências Policiais. Eu pude... É um orgulho para mim, porque eu pude receber o não, pode estudar, e pude receber, faça a pós-graduação. Que maravilha. Isso é uma maravilha. Então, assim, é uma resposta de que tudo aquilo que a gente vivencia, aí representando nossos irmãos de farda, vale a pena. E isso não tem preço. E hoje estão até estudando a possibilidade de que agora, para participar de curso de oficial, seja feito bacharelado em direito, né? A partir de 2000, acho que é 2000, ainda não é, qualquer curso superior, né, para o último concurso. Eu Mas não estão lembro pensando agora. nisso, né? Não, acho que já é lei, não sei. Eu vi, não sei agora, mas eu li em algum lugar, né? Mas vamos lá, vamos falar. Mas antes disso, sabe o que eu queria saber, Coronel? O que é a ASFAM? Associação da Família Policial e Bombeiro Militar. A nossa preocupação sempre foi com a família, né? Porque não é o jabá. O jabá é uma pessoa dentro de um ciclo que vai representar todas as pessoas. Eu sempre falei de forma muito clara. A nossa proposta ela sempre foi muito coletiva, né? E não individualizada. Por isso eu acredito que família, quando você fala de família, você traz responsabilidade, senso crítico e amor ao próximo, que é muito importante nas demandas que a gente trata. E você busca, né, como representante, como presidente da associação, defender todas as causas coletivas que sejam impactadas ou que vão impactar positivamente a família. Sim, PMDF, correto? Sim, porque a família PMDF, se nós não olharmos como família, Coronel, vou dar um exemplo. O Rodrigues hoje falou uma coisa lá na reunião mais cedo no Senado, muito interessante. Quando volta a coparticipação, ela volta numa época muito ingrata, porque foi na época que o policial estava trabalhando, ele pegava Covid no trabalho, ele levava Covid para casa, aí a mulher e os filhos iam ser atendidos no médico e além dele ser atingido com a doença, ele levou para casa e ainda foi pagar com a participação dessas pessoas que foram atendidas nesse período. Olha o tanto que é doloroso isso para a família policial militar. Essa visão coletiva é muito importante para todos nós que somos, né, presidente de associações, que formamos uma opinião. Eu adoro, né, sempre falei para ela aqui, família PMDF. Porque é assim que a gente tem que trabalhar, em tudo que a gente fizer, né? Eu tenho certeza que o comando da corporação, os oficiais e quem é dirigente de associação tem que pensar dessa forma, para a família. Nós vamos falar de associação mais no final. Por enquanto, nós vamos entrar na pauta, né? Isso. Que muita gente quer saber. E aí, mais uma vez, parabenizar vocês pelo trabalho, né, profícuo, né, de acompanhamento, de falar com todas as autoridades, de estar lá no Congresso. E a medida provisória que a gente acompanhou um trabalho homérico, né, do governo, do comando da corporação, do secretário de segurança, dos deputados, né, distritais, federais aqui do Distrito Federal, das associações, do fórum, que eu vejo de uma forma muito positiva, né, todo mundo junto, e é assim mesmo. Antigamente a gente não via isso, a gente não via todo mundo caminhando junto, até que, enfim, conseguimos, né? E aí tem a medida provisória que agora vocês vão falar para a gente, principalmente de quatro itens aí que aflige muito a família, né? A família PMDF, de uma maneira geral, né? E aí eu sei que vocês estão, né, bem contextualizados, estão falando com autoridades, e aí eu vou fazer uma pergunta, depois a Fran faz a outra, em cada tema. E aí eu vou colocar a minha experiência sobre auxílio moradia, né? Auxílio moradia. Então, tô ali, meu filho vai completar 24, completou 24. Então, agora tem mais 2 meses, ele já sai, né? Lida como perde o vínculo, né, com a PM. E aí eu vou perder 2/3 do auxílio moradia. E eu sei que isso é ruim, porque hoje em dia, para qualquer nível salarial, você perder 2/3, né, desse auxílio, e às vezes é ruim, né?
impacta muito na vida, né, na orçamentária sua. Mas também tem aquela coisa, Rodrigues, de dizer assim, poxa, é uma coisa nata, eu sou policial, eu mereço. Por que eu não mereço receber isso integralmente? Por que o solteiro, o casado ou casado com um policial militar tem diferença? Então, eu sei que vocês dois estão defendendo aí 4 pautas importantes. Nos digam, começo com você, depois você complementa, e a Fran vai fazer pergunta também. Nos digam essas pautas que mais afligem a nossa corporação, principalmente aí o auxílio moradia. Eu já inicio assim, né? Quando é a questão do auxílio moradia, quando se você perde, às vezes você tem 2 dores, né? Eu costumo dizer isso para meus amigos, 2 dores. Quando o casal de polícia, quando o policial militar já está velhinho com a sua esposa, né? E quando Deus a leva, é 2 perdas que você perde. Você perde a esposa e ainda você perde no salário ainda, porque você acaba de perder o seu dependente. Aí é 2 facadas. Mas assim, primeiro de tudo, né, a gente tem que agradecer aqui, eu não poderia deixar de agradecer. Eu costumo ser muito justo. Algumas pessoas não gostam, mas a gente tem que ser justo com aquilo que a gente acha. Agradecer ao governador Ibanez por ter enviado as 2 propostas, a anterior de 18% e essa de 37%, que acabou não vingando, mas ficou 24,32% nisso aí. Sem o envio da proposta, jamais não seria possível dar o reajuste. A gente tem que ser grato, a gente tem que saber. No primeiro mandato dele, não foi muito bem para com nós, né? Mas no segundo ele cumpriu o papel dele de governador, né? Então, assim, a questão do auxílio moradia, nós estamos tentando junto lá no Congresso, com as emendas que está lá, a gente está auxiliando a senadora Leila, agradecer ela também, porque se brincar, a gente tinha levado uma rasteira nessa MP muito grande, foi no apagar das luzes, ia para votação e a gente ia acabar dançando. Ela foi lá, interferiu, tudinho direitinho, e graças a Deus suspendeu a reunião de uma quarta para outra sexta. E nisso aí deu certo. A questão do auxílio moradia, a gente está trabalhando junto com ela, dentro com o gabinete dela, com Renata, a assessoria dela, e ela tem nos dado todo o apoio. A medida provisória tem que ser votada até quando? Até maio. 1º de maio, tá. Até maio. Só para o pessoal entender. Enquanto está valendo ali, enquanto ela não é votada, digamos assim, várias pessoas entraram com emendas, é isso? Sim, entraram com emendas e agora você não pode mais anexar emenda. O que pode fazer alguns ajustes no texto, né? Isso. Mas de vocês dois, para deixar bem claro para o nosso policial, Sim. as pautas defendidas por vocês dois presidentes de associações que estão sempre lá. Sim, as pautas que a gente tem prioridade é a questão do auxílio moradia, a questão do posto a mais, a da coparticipação e dos atos administrativos para os policiais que foram excluídos. Ok. Essas e 4 como, aí para ele complementar, qual é a proposta, por exemplo, do auxílio moradia? O que vocês colocaram lá? O que vocês defendem? O que a gente seja integral para todo mundo? Que seja integral para todo mundo, é que a gente fala assim, independente, que aí, né, cai no independente, você deu dependente, e você ter. Por isso que eu citei meu exemplo, eu dizer para a Fran que é civil, porque assim, você majorado, assim, eu tenho dependente, eu recebo na integralidade, hoje está 4 mil e pouco, né? Isso. Era 3.600, hoje com reajuste por 4 mil e pouco. Isso. Quando eu perco o meu dependente, se você for casada, tudo bem. Mas aí você ficou viúvo, ou separou, ou o filho ficou maior de idade, né? Maior, né? 25 anos, 24, né? 24 anos. Aí você perde. E aí o que eles estão defendendo, para o pessoal entender? Que independente da situação civil, que a pessoa tem um direito de ter o seu lado do mesmo jeito. Não é isso? Porque o auxílio moradia, já diz, é moradia. Sim, se você perdeu a dependência, você vai continuar morando do mesmo jeito, né? Então, assim, e é esse o nosso objetivo de tentar, junto ao Congresso, né, para poder que isso permaneça, para que não seja retirado do nosso policial militar. Tá, e os outros benefícios? Aí a questão do outras pautas. As outras pautas. Do auxílio moradia, eu só queria fazer um complemento, que eu acho que é muito importante a gente falar, agradecer a senadora Leila, agradecer ao governador, a gente tem que ser justo, que ele enviou realmente o pedido, né, dos 2 reajustes. E temos que ser justo porque ele não fez diferenciação entre os segmentos da segurança pública. Não, ele enviou para todo mundo um texto só. A briga lá foi entre
os policiais civis e nós, que a gente sabe que é natural dentro do processo, cada um defende o seu, né? E como eles têm emendas lá, nós temos, foram apresentadas 144 emendas. De dezembro até agora, né? Meu Deus. Coisa que não tem nada a ver, às vezes, É porque tem muitas coisas assim, tem coisas até interessantes, mas o problema é que dentro do contexto existe momento para tudo. Então, dentro de um contexto, a gente tem que ser mais abrangente. Essa situação do policial perder salário, ela para mim, é uma situação muito devastadora, porque você receber 30% do auxílio moradia na integralidade de 100 é muita coisa, é 70% de perda, né? E assim, é importante colocar, porque quando você é um policial, você responde individualmente. Você responde todos os processos da mesma forma que quem está recebendo integral responde. Exatamente, perfeito. Perfeita essa colocação. Entendeu? Então a gente não é meio policial, é um policial por inteiro. Um direito. Então, é um direito. Direito você não tira. Direito você trabalha para poder organizar. Isso a gente está organizando. A outra que é muito importante, Coronel Maria Costa, quando nós entramos na corporação, nós tínhamos direito àquele posto a mais. Os proventos do posto a mais. Exatamente. E foi retirado em 2001, né? E em 2001 Mas direito a gente não tira, isso. Né? Antes da edição da Lei 10.486 de 2002, setembro de 2001, aí tinha uma briga muito grande que as pessoas não sabem muito dos bastidores. As Forças Armadas, nós, quando começamos aquela sessão de melhorias, no final da década de 90 por início dos anos 2000 ali, as Forças Armadas não queriam de jeito nenhum, por exemplo, que eu queria que o sargento aqui ganhasse igual o sargento das Forças Armadas, que o tenente ganhasse igual o tenente das Forças Armadas. O que naquele momento ele era inviável, porque nós fazemos segurança pública, nós estamos guerreando a favor de uma sociedade, nós estamos protegendo uma sociedade. Guerra nem sempre tem. Obviamente é importante a defesa, eles têm que ganhar, bem tem. Agora, tem que entender o contexto de cada profissional e valorizar cada profissional de acordo. E nisso, a Polícia Civil era muito valorizada na época do governo Roriz, a senhora sabe muito bem disso. E chegou um momento de que um agente especial ganhava mais que um major da Polícia Militar do Distrito Federal. E aí, naquela briga nossa para ter uma lei de vencimentos, aí nessa briga aí foi tirada a questão do nosso posto a mais. Uma das coisas que foi tirada foi o posto a mais. Aí naquele meio de troca, que eu não sofro, nunca seria favorável se eu estivesse ali defendendo nossas corporações. E olha que naquela época a gente tinha o governo Roriz, deputado Fraga, que era o deputado da Segurança Pública. Ele era suplente do deputado que era da Coca-Cola. O Fraga? Ele era suplente dele e ela assumiu o mandato. Era o Fraga e o João de Deus na Câmara Distrital e o comandante geral era o Coronel Azevedo. Então, eu não escondo nada de ninguém. Jogo muito limpo com as pessoas porque... Foi uma decisão ruim. Foi uma decisão ruim. Foi um golpe que foi assimilado pela tropa de uma forma muito ruim. Aí agora, em 2023... Né? Imposta, né? Imposta, né? Assimilamos de forma assim. Você vai ter que assimilar porque tu já perdeu. Imagina o nosso colega com 29 anos e 10 meses e não retirou dele. Aí agora, 24 anos depois, vocês estão lutando para tentar... porque aí com o advento da 1497, com a lei orgânica das polícias em 2023, essa lei orgânica, aí vamos fazer justiça também. Essa lei orgânica, ela começa lá no gabinete do Fraga em 2001. Através do Capitão Nunes, né, que hoje é o Coronel Nunes, tá? Coronel Nunes, começa com ele. Aí esse texto vai para São Paulo, ele caminha até chegar no Capitão Augusto. Capitão Augusto. Então, esse texto ele vem tramitando na casa há décadas. E é um texto e esse texto aí ele foi modificado, alterado. Talvez não tenha sido o melhor texto, mas foi aprovado a lei orgânica. Com o advento da lei orgânica, ela dá esse direito ao posto a mais. Aí esse posto a mais que está vindo agora, que vários estados... Que existe em vários estados, exatamente. O Distrito Federal ele passa a ter esse direito, porque nós somos organizados e mantidos pela União. Aí eu vou fazer um questionamento até para jornalista, que é diferente. Aqui eu estou sendo entrevistado, mas eu falo. O governador Ibanez, ele utilizou a lei orgânica para regulamentar, fez justiça ao motorista dele que faleceu, infelizmente perdemos o subtenente, motorista dele. Sim, precedente. Ele usou a lei para regulamentar, para promover o motorista dele. Parabéns ao governador Ibanez Rocha, que neste ato ele abriu um precedente para regulamentar a própria lei, que na minha visão não precisa de regulamentação, porque nós somos organizados e mantidos pela União. Como foi a 12086 de 2009, aprovou Câmara, Senado, bateu, valeu. Sim.
10486, 2002, Câmara, Senado, bateu, valeu. Sim. Então, não há que se falar nem nesses questionamentos. Infelizmente, Brasília tem uma relação muito diferente de poder. Os outros estados é diferente do Distrito Federal. O Distrito Federal, o procurador que defende o governo tem mais força política. Assim, de um lado e de outro, é difícil você ganhar qualquer precedente contra o Estado. Vou te dar um exemplo. Tem pessoas que estão entrando na justiça contra o BRB do Goiás estão ganhando no entorno, porque aqui em Brasília é difícil ganhar. Então, a Brasília realmente precisa passar por algumas mudanças e amadurecimento e respeitar as leis. Isso é fundamental. Então, a nossa luta pelo Posto a Mais é para os policiais que entraram na corporação até 2001, né? O texto adequando para que todos possam ter esse direito, tanto ativos como os veteranos. Porque eu entendo que nós temos que trabalhar de forma coletiva. Claro. Né? E valorizando e respeitando cada policial que chegou aqui, deu sua vida. Aqueles policiais que saíram daqui, terceiro, segundo, sargento, de forma injusta, porque foi tirado isso no meio do caminho, a gente está brigando por eles. Jabá, e aí quando a corporação, acho que ali 2024 ou início de 2025, não lembro agora, fez uma reunião com todas as lideranças, todas as associações, e o Coronel Juvenildo apresentou para a gente vários pontos, né, de encaminhamento pela própria corporação, inclusive regulamentando a lei de organização básica, inclusive falando do posto acima. E eu me lembro que foi feita uma pergunta sobre o posto acima. Né? E o coronel falou o seguinte: olha, não tem como esse período aqui né, da lei que acabou o posto até a lei de organização básica, até o final de 2023, as pessoas vão ter que entrar na justiça. E muita gente procura a gente aqui para entrar na justiça com os advogados, outros advogados aí de escritórios, outros já aí estão à frente, chamando o pessoal para entrar na justiça. Mas aí é importante que a gente responda isso, que você responda isso. Com a pauta de vocês, como é que sanaria esse vácuo? Desde que acabou até a edição da Lei de Organização Básica. Dentro dessa estratégia, coronel, dentro do relatório, dentro do texto, defendida pela presidente da comissão, caso a Leila, como presidente da comissão, ela vai defender, e é uma pauta que já existe nos ex-territórios. Seria garantir o direito desde... E iria retroagir, né? Retroagir para Por que eu pergunto? Claro, direito, beneficiar e corrigir uma injustiça. Mas eu pergunto, Jabá, porque não é simples. Não é simples, tem porque tem questão de orçamento. Tem questão de orçamento. Um impacto orçamentário, né? E o governo do GDF estaria, né, disposto há um cenário positivo, digamos assim, Hoje nós não temos cenário positivo. No Distrito Federal nós não temos. A única coisa positiva que nós temos é que o governador pediu 37% de recomposição salarial e veio 24,32%. Esse espaço entre os 24 e 37 dá para pagar. Essa margem, né? Entendi. Essa margem. Então, uma das coisas que eu pensei foi, peraí, se o governador pediu 37 e deram 24, nós temos margem. Sobrou uma margem. Não é tanta gente assim também, não é tanta gente assim também. Sobrou 12 e pouco. 12%. Então, assim... Bem pensado, Jabá. É viável, né? Nós temos que trabalhar com aquilo que nós temos para poder justificar. Sim. E é justificável uma vez que é corrigir justiça. E aí eu digo uma coisa para a senhora, coronel. Na política, quando se quer fazer... se faz. Se tiver vontade de resolver. Se tiver vontade de resolver, faz. Eu acho que seria bom para o próprio governador, se ele vem para o Senado Federal, seria uma pauta interessante corrigir. Para a Celina Leão é interessante para a própria Leila. Eu acho que é uma pauta para todos os políticos, né? Que a segurança pública, nós, ali, olhar corpo de bombeiro, polícia, militar, o capital político é muito grande. E como nós temos aí os ex-territórios eles têm um posto a mais. E eles são atrelados à nossa lei de vencimentos. E eles falaram para nós que nunca tiraram. Até isso aí que é o estranho, é que nem falando sobre o posto. É questão de gestão mesmo, né, gente? O que conta ao nosso a favor, comandante? Assim, eu conto como nosso favor. Eu não sou pessimista, eu procuro ser sempre otimista. Por quê? Mesmo que a gente seja mantido pela União, mas o nosso vizinho, o governador Caiado, ele promoveu, ele fez o dele. E ele colocou lá, fez a lei dele para a regulamentação da lei, mandou para a Câmara Estadual e foi aprovado.
E lá no texto dele, ele fala que os policiais que entrou até 2021, Isso. entrou até 2021, tem o seu direito, que é o posto acima. Então, se o nosso vizinho aqui, né? se o nosso vizinho, que é mantido pelo governo do estado, né, que a arrecadação dele, ele tem a arrecadação dele, por que nós, com a arrecadação do governo federal, não pode corrigir essa injustiça com os nossos veteranos que entrou até 2001? Quando a gente fala 2001, as pessoas ficam falando assim, pô, mas quem entrou em 2003? Não. Quem entrou até antes, quem entrou em 86, igual no meu caso, a Coronel Maria Costa que entrou em 83, o que eu entrei em 86, quem entrou até o ano 2000, porque esse período todos têm o direito do posto acima. Quem entrou na polícia no ano de 2002, que vai até 2023, dá 21 anos. Tá dentro da Então ele está dentro, e quando ele for para a reserva dele, ele vai ter o posto dele. Tem direito. E eu, que nem eu falo, eu acho que o momento agora, ele é propício para poder se corrigir isso. Né? Nós temos uma eleição agora, aonde que os nossos candidatos a governador, a senadores, vão ter que colocar a cara e falar assim, vocês estão dispostos a ajudar quem deu a vida pela população Esse esse tempo todo? é um posicionamento bom Será? por um voto, né? Então, assim, é que nossos veteranos falam, Rodrigues, vê lá, cara, mas você tem que conseguir. Eu falo, rapaz, se eu tivesse o poder da caneta, eu já tinha assinado. O poder da caneta eu assinava hoje mesmo. Primeiro sargento, tu acha que eu não vou querer sair subtenente, vou dar um verdade. saldo de primeiro para sub? Poxa, é Vamos, uma briga não só sua, é uma briga nossa. Vamos lá. Né? Então, auxílio moradia, um posto acima, e as outras pautas, Jabá. Coparticipação. Colocando Polêmico, né? Polêmico porque a coparticipação, ela, não sei se a senhora lembra, ela é de 2% a 20%, de 4 a 40%, e de 20, 6 40 e a 60, não é isso? Os Antes grupos. era 2, 4, 6. De acordo com o grupo. De acordo com o grupo. Grupo familiar. E aí, foi no comando do Coronel Nunes, chegou para ele a determinação de que ele teria que mudar e adequar igual do bombeiro, porque o bombeiro já pagava coparticipação. E quando há essa mudança, o entendimento é de que a própria lei nossa 10486 de 2002 diz que é até uma remuneração anual. Que está sendo cobrado hoje. Isso. Hoje está. Hoje é isso. Hoje é isso. Sim. Teve aquela Se situação. for uma remuneração anual, É, perfeito, tá está certo. sendo. Agora, sendo não hoje. pode ser, por exemplo, se eu pego 100 mil hoje, 100 mil, aí meu gasto para a esposa, por exemplo, 20 mil. Até o final do ano, se eu não ter os 20 mil, ficar resquício para o outro ano, Não. aí é errado. Agora, se for dentro do ano... Pelo que eu li na Você Secretaria tem- de Relações Institucionais. Sim. Então, eu fui lá, porque, assim, todos nós sabemos que houve aquela questão, realmente, estava, assim, a pessoa ficava internada, Fran, para a Fran entender. Aí, digamos que meu filho ficou internado. Aí, gastou lá de internação de 200 mil, né? É. Então, eu teria que pagar 20% desse valor total. 40 mil integral. Então, assim, e às vezes a pessoa tem dependente que fica Minha mãe, por mês, exemplo. No UTI fica no mais UTI, aí sai com a dívida de 1 milhão. E antes, não tem muito tempo, teve aquela situação lá da FONAP, né? E aí conseguiu, Suspendeu o para você desconto. entender, pagava 20, 40 ou 60 de acordo com o grupo familiar. E era injusto, porque assim, quando a gente olha plano de saúde, claro que o nosso não é plano de saúde, mas plano de saúde não cobra coparticipação de internação, porque a gente lida com plano de saúde aqui a gente sabe. E para a PM era muito injusto, só não militar, o militar não paga nada, mas o seu dependente pagava de acordo com o grupo familiar e 20 ou 40 ou 60 da dívida. Então isso estava deixando as pessoas doentes, muitas pessoas chegaram a ser internadas também, porque viu que a dívida era impagável. E aí veio a questão da FONAP e tal, né? E aí suspendeu, não é isso? Isso, suspendeu o desconto. Suspendeu. E hoje, o que eu sei que hoje está cobrando, de acordo com o posto de graduação, no exercício. Né? Se for no No exercício. É uma nota da própria instituição da Polícia No Militar que exercício, foi no divulgada. exercício, No exercício. fala no exercício. No exercício. Eu sei que o sargento, não sei se o primeiro sargento é 800 e alguma coisa, 700 e alguma coisa. 1074. 1.074. Então ele vai pagar 12 de 1.074. E Mesmo aí, que a dívida dele seja 30 mil. mesmo aí, que o restante da aí está dívida aí está cumprindo a lei. é absorvida pelo fundo. Não é aí isso? está cumprindo a lei. Hoje é assim. E o que vocês estão O propondo? que a gente está propondo é para ver se a gente tira o primeiro grupo familiar. Porque, por exemplo, igual você tem aqui, o legal. esposo está de Covid. Ele está trabalhando.
Ele levou para casa uma doença. O primeiro grupo seria, então, o filhos e cônjuge. esposa, Cônjuge e filhos. Cônjuges e filhos. Tá, cônjuge, justo. Legal. Independentes. Cônjuge, tomara que passe. E os filhos. Isso. Porque são os que se afetam Porque se afetam diretamente. diretamente. Exatamente. Aí a gente podia fazer um paralelo com a Polícia Civil. Vou dar outro exemplo. Sim. Meu filho é da Polícia Civil. Sim. E casou, né? Aí botar a esposa lá no plano de saúde, plano bom, né? Inas, uma rede boa. Aí eu falei, Jorge Luca, e aí, sua esposa vai pagar alguma coisa? Não, mamãe, não paga nada. Só coparticipação. Eu falei, como assim? Na polícia? Peraí, na polícia militar, só o militar que não paga. Mas os familiares, de acordo com o grupo familiar, a gente paga. Ele falou, sinto muito, Polícia Civil não paga. Só coparticipação. Então a gente tem que ter... tem que ser igual, essa né? demanda tem que ter um tratamento... Igual. Né? Igual para o segmento, exatamente. Então, assim, quando a gente coloca nesse sentido, pode ver que nosso pedido tem base. Sim, O que a já senhora falou acontece agora. na Polícia Civil, Pois é, né? já acontece na Polícia Civil. E eu não sabia que acontecia na Polícia Civil. Tá vendo? Isso era mais informação para a gente trabalhar lá. Para argumentar, exatamente. É por isso que aquela 144 emenda eu estou lendo. Tem que ler uma por uma. Ali Pois é, a Polícia Civil não paga. Não paga. Não paga. Paga só com a parabéns participação. para eles. Pois é. Parabéns Então, para Meu eles. filho não vê ainda, tipo assim, nós temos vantagem direta, você não tem. Falei, cala a boca, você está chegando agora. Pode deixar. Então foi nesse sentido que a gente fez. Parabéns. Pensou bem. Então, pela pauta de vocês, o que vocês defendem, então a coparticipação, nem o cônjuge, nem o filho dependente A esposa pagaria. direto não pagaria. Não Aí só pagaria. pai, mãe e, no caso, agregados, né? Agregado. Porque eles são vítima do, assim, entre aspas, não é bem vítima, assim, mas vamos colocar assim, o policial sai para trabalhar e o que ele adquire lá fora, ele traz Isso para aconteceu na a Covid? família. Aconteceu Na Covid. Então, até eu conversando com o Renato, né, eu falei, Renato, é simples porque a gente pede isso. Eu vou te falar para você ter argumento. Quando a senadora for debater isso aí, porque tem gente que está falando, porque não pode zerar. Não, por que não pode? Coloca 10 aqui, 15 ali. Eu falei, não, o que é o correto? Você zera a esposa e os filhos, que são seus dependentes legais, que é que convive com você diariamente, 24 horas. Você sai do serviço, você vai para dentro da tua casa. Eu me lembro que quando eu chegava em casa, antes de eu entrar, eu já ia para o banheiro do lado para tomar banho, para depois eu entrar em casa para poder ter contato com a minha família. Deixar o coturno Então, lá assim, fora. as pessoas têm que entender que nós, policiais militares, quando a gente sai para a rua para poder defender a sociedade, a nossa família fica. Então, o Estado tem que cuidar da nossa família. Isso. Eles têm que cuidar da nossa família. E como é que eles podem fazer isso? Através de uma coparticipação. Porque é injusto a esposa, você trabalhou, você chegou na tua casa, você tomou banho, mesmo que você fez isso aí, a sua esposa pega Covid, vai para UTI, ela vai ficar lá uns 30 dias, você vai pagar 200, né, 200 mil, 300 mil, 400 mil, e ainda você vai pagar com a participação, você vai ficar endividado ainda durante o ano todo para poder Não, e se pagar. ela Isso morrer, injusto, você ainda perde auxílio Sim. moradia. E ainda se você for só você e ela, ainda você perde. É as duas percas que eu falei, entendeu? Exatamente. Então a nossa ideia foi essa, de colocar 0 para o primeiro grupo, que esse aí que é o artigo da 10.486, acho que é 32, o artigo 32, 33, e colocar 0 para esse primeiro grupo, o segundo grupo, o pai e mãe, porque aí você quer colocar o pai e mãe, aí é você que quer. Sim. Né? A instituição não obriga você a colocar, é você que procura a instituição para colocar. Sim. E o pai e mãe do policial já tem a questão da sinistralidade, né? Exato. Porque tem mais idade, Isso. tem mais doença, com certeza, porque assim, é assim que o plano de saúde ou qualquer ambiente de saúde vê, né? Coronel, Tudo que é mais caro, acima de 59 anos, tudo é mais caro. E eu queria agradecer a polícia, sabe? Minha mãe ficou 1 ano e meio. 1 ano e meio internada? Sofrendo com câncer, vai para casa. Fazendo o tratamento oncológico. Mas ela ficou internada a última vez 8 meses antes de partir. Então, assim, foi Graças duro. a Deus, nós temos um sistema de saúde. Sim. Porque que muita gente não agradece. Estou pagando, mas estou pagando feliz, sabe? Agradecido porque... Temos problemas, né? Temos, mas... Tivemos problemas, né? Quando tivemos aquele problema, teve gente chegou para mim, leva sua mãe para o hospital público. Eu falei, não, nem que vai meu salário todo. Mas minha mãe vai ser tratada. Tem um tratamento Tá sendo digno. acolhida, Questão né? da dignidade, né, Jabá? Porque assim... Respeito, né? A gratidão. Mas assim, eu não gosto de ouvir as pessoas falando da saúde da PM.
Porque, assim, nós temos problemas pontuais? Temos. Eu acho que tudo na vida tem falhas, né, comandante? Tem falha, problema? Tem. Gente, mas a gente é assistido. O policial militar, a gente tem que corrigir isso que vocês estão fazendo, tentando corrigir, colocar lá a esposa, os filhos. Temos que evoluir. Mas você imagina se fosse para o SUS, não desmerecendo o SUS, mas seria muito mais difícil para o policial. Então, assim, a gente tem que lutar para melhorar esse sistema de saúde, né? Temos que valorizar isso. Nós temos que valorizar, nós temos um Valorizar. orçamento bom, né? Sim. Então, a questão mesmo de gestão tem melhorado aí nos últimos comandos, né? E assim, quando você passa por um problema igual você passou da sua mãe, aí você é grato à Polícia Militar Eu sou por a grato. gente ter isso. E parabenizo muito a criação do aplicativo. Gente, quem não tem o Saúde PMDF o aplicativo é perfeito. Parabéns pela corporação ter criado aquele Da oncologia, aplicativo. né? Não, o aplicativo, aplicativo- ele te dá o resumo de tudo que acontece contigo. E tem um WhatsApp da oncologia, que Então, você tá, WhatsApp coloca da lá oncologia. e eles te respondem de imediato. Exato. Então, tem melhorado bastante. Tem melhorado. Tem melhorado tem bastante, avançado. modernizado. Avançado muita coisa. Mas vamos lá, vamos falar da última pauta que vocês defendem. Aí, concluindo, da Corparticipação. Esse é o primeiro grupo. O segundo grupo, pai e mãe, 10%. É isso que a gente defende. E o terceiro grupo, que é sogra, os outros que as pessoas colocam os outros lá como dependente, Obrigado. 15%. Agregado. Então é essa que a nossa proposta foi essa. Sim. Tem outras propostas lá, mas a isentar nossa é essa. o direto, Primeiro, né, cônjuges, Isso. filhos, e aí Isso. 10% para pai e mãe, Mãe. e agregados 15%. E o terceiro grupo, 15%. Ou 15%. Muito bem. Parabéns aí pela justificativa de colocar, isentar filhos e cônjuges. E a gente já tem um precedente da Polícia Civil assim. Isso, já Né? leva a Polícia Civil, hein, Javá? Ainda bem que a gente fala toda semana, né? Ainda bem que a gente está sempre Já, procurando oi, ser eu amigo tenho do uma pessoal da Polícia Civil. novidade. Nosso amigo O Enoque que é bom lá. tem que copiar. Eles não copiaram, e com toda a justiça, não copiaram auxílio e fardamento, que é até maior que o nosso, é R$3.000 É R$3.000, né, gente? Tem um filho na Polícia Civil, então eu sei. É a pedida agora para 7. Então, Né? R$3.000 para todo mundo. No nosso não é. Não é. O nosso é de acordo com o posto de graduação. Pós-graduação. E quem é, não estou fazendo crítica não, mas quem é polícia ostensiva? Quem é que gasta mais? Quem é que vai para a rua? Sim. Pois é, então deveria também... Gasta o coturno, né? Proporcionalmente, aí- não estou querendo... eles ganharam? No nosso teria que corrigir também. Sim. Né? Ser um valor para todo mundo. O né? grande problema nosso, você já percebeu que o nosso auxílio fardamento é pago dentro da 10486? Pois é, mas aí Tem que vamos... alterar a lei. Você que vai ser deputado, Deus então quiser, vamos vamos melhorar isso. Melhorar, Mas é que nem eu falei para ele tem que aprender uma coisa. Para ser deputado tem que aprender uma coisa. Você é que nem a gente tem uma MP lá. Nós sabemos que não vamos conseguir resolver todos os problemas. É. Por isso que a gente tem que ser pontuais naquilo que realmente... Pode querer resolver numa Não, não vai oportunidade, resolver. trazendo um monte de assunto. Não vai resolver. É verdade. Isso. é. Então a gente Foca, tem que ser né? inteligente, Foca naquilo. focar naquilo que hoje é o mais urgente. E os Devagarzinho, 4%, e esses 4 itens é o que a gente, na Tá nossa faltando visão... tá faltando um aí, ó. Nós já falamos de Atos auxílio administrativos. moradia, né? Auxílio moradia, coparticipação, imposto acima. Sim. Eu vou colocar A outra. eu vou colocar um quinto aí, porque foi colocado por todo mundo e ele vai avançar. Que é a retirada do imposto de renda do Boa, Serviço muito gar- bom. Essa aí a gente voluntário. colocou também. A gente colocou essa vai aí também. avançar? Vai avançar, pelo que eu vejo. Essa aí, o moradia, Porque são praticamente... Deixa eu explicar todo pra mundo ela colocou, Todo mundo colocou. a Polícia Civil, o serviço voluntário, ele não tributa. Ou Isso. seja, eles não pagam imposto de renda. Mas eu acho que eles fazem um contra-cheque aqui do GDF, eu acho. Isso, GDF, né? A participação é paga pelo GDF. GDF, essa A daí. nossa é por lei, a nossa tributa. Sim. Então, o policial hoje, ele, não sei se é R$400 ou R$500 o serviço voluntário, Isso, 400 ele paga 27,5 em cima disso. E a maioria faz isso para conseguir ter uma renda Tem gente que extra, tira né? até 10 serviços no mês, mas aí tributa. Então, é injusto quando você compara os segmentos. Então, dá para resolver por meio dos representantes do próprio governador, que é uma pauta que nós, Sim. da associação, naquelas reuniões lá, Levantado constantemente. sempre falamos disso. É injusto também. E uma coisa que é bem interessante, Coronel, a iniciativa privada, ela, quando você faz um serviço voluntário, no caso do serviço extra, paga em dobro. Aqui a gente recebe menos. A hora extra, Aqui né? a gente recebe menos do que a hora trabalhada e ainda paga imposto. Tem que corrigir. Corrigir. Então, E- tem argumentos, tá vendo como tem argumentos? Tem argumento, sim. É, Então, a isenção, né, do imposto de renda, Sim, do essa aí. serviço voluntário gratificado. Sim. E o quinto seria... Revisão
dos atos administrativos. Que é isso? Para nossa família PMDF entender. A nossa corporação, ela lembra do 30 em Rua? Então, assim, antes de criar a corregedoria, nós temos alguns casos inusitados ainda hoje na corporação. São pessoas que estão tentando justiça há mais de 30 anos. Tem um caso que estava conosco agora há pouco, a pessoa foi excluída e documentado. Né? Ele viu. Tá na ficha de assentamento. Na ficha de assentamento, ele foi excluído porque entrou em forma sem cacetete. Sem o cacetete. Quando foi isso? Foi em 90. Então, assim, dá oportunidade de revisão dos atos administrativos de quem foi excluído. Não aquele cara que teve condenação. Lógico, mas só uma coisa assim, mas né? são coisas de ordem administrativas que foram tratadas de forma exagerada. Exagerada e incompatível, né? Com a realidade. Se tivesse, por exemplo, uma corregedoria naquela época, essas pessoas teriam outra punição e continuariam na corporação. Porque hoje não acontece. A partir da corregedoria não acontececeria, porque tem que ter o ato administrativo, tem que ter o processo administrativo, contraditório e tudo certo. Sim. Então, tem... É a oportunidade da nossa corporação fazer justiça com ela mesma. Né? Então, assim, é um tema meio... As pessoas olham assim... Controverso, mas... É um tema que está bem pacificado lá no governo federal. O governo federal já tentou fazer isso em outras oportunidades. Não conseguiu, né? E pela lei dos olhos deles lá, hoje o mais assim que eles, na visão deles, que pode passar que não vai ter problema, é a questão do auxílio moradia. Isso. E o da revisão dos atos administrativos. E o voluntário. E os do voluntário também. O serviço também. Voluntário é porque assim, porque foi o deputado Júlio César, Érica, Rafael, todos colocaram a questão do serviço voluntário. O que a gente vislumbrou que poderia melhorar foi essa questão, que é a questão do posto acima, que tinha alguns lá que apoia que seja através da lei orgânica de 2023 e para nós, como somos mais veteranos, para mim não vai resolver o problema da coletividade. Da coletividade, né? Então, assim, esse caso da revisão administrativa, só para poder a gente assim, analisar o absurdo que foi, essa pessoa estava com a gente lá. Eu li o assentamento lá. Ele foi excluído porque ele entrou. E ele foi excluído no bom comportamento, hein? Nossa. Ele foi excluído no bom comportamento, ele entrou em forma sem um cacetete. Aí retalhou ele. Aí quando ele foi buscar, o pessoal já foi lá e devolveu o cacetete. E o absurdo. Aí excluiu ele falando que ele tinha solicitado o desligamento. A exclusão foi a pedido. Aí ele, como tem conhecimento, ele entrou solicitando o requerimento. Aí agora, com muito tempo, responderam para ele, em 2017, falou que não tem o requerimento dele lá e que realmente ele não solicitou o desligamento. Nossa, tem muita coisa para corrigir aí, né? Mas naquela época nossa, né, quando a gente entrou, não nem muito falava direito, assim, nem né? Não, isso falava bem claro, vocês não podem ir na justiça. Tem muita coisa aí que ficou. Então é esse tipo de coisa que a gente quer que deixe aberto, né? Para poder ver se corrige essas situações. Mas que bom que a Polícia Militar evoluiu muito, né? A tendência é evoluir mais. E cabe a nós fazer a gestão para melhorar cada dia. Isso. Sim. Mas então, são 4 pautas, 5, né? 5 pautas bem interessantes. E aí vamos perguntar, né? Tem parlamentares que já... Eu sei que a senadora Leila está ajudando bastante. Tem outros parlamentares, seja deputado federal, seja senador aqui do DF, que chamaram para si, que estão recebendo, não só vocês, como outras pessoas também que estão lá brigando para que, né, seja aprovada a medida, passe pelo menos parte dessas demandas? Eu posso falar assim que, na nossa visão, a bancada do DF, que hoje é liderada pelo Rafael, né? E ele também é presidente de uma comissão lá que tem provavelmente uns 100 parlamentares. Acho que a bancada do DF ela está toda unida nesse toda unida com essas pautas que a gente tem lá. E tem outras também, que nem eu falei para o Jabá, que é a questão da Previdência, tem um monte de coisa. Mas assim, a gente tem que focar realmente, a gente sabe que não vai passar tudo. Que não vai passar. Então, então foca deixa para reestruturação, né? Deixa para reestruturação. Vamos focar no que realmente hoje que está
afligindo nosso policial militar, né? Que aí a gente consegue. Eu acho que a gente está esperançoso. Vocês estão otimistas. Não vou garantir assim, nós vamos conseguir, porque infelizmente a gente Mas eu falei até para você, né? dessas 5 aqui, se passasse essas 3 aqui, na minha visão, que a gente, né, conversa com todo mundo aí, que é uma choradeira, né? Auxílio moradia, não só por causa do meu caso, deu o meu caso porque... Conheço várias pessoas. Mas, assim, impacta direto, porque temos várias ações aqui, né, do auxílio moradia. A questão do imposto de renda também, o policial se mata, trabalha 8, 9, 10 serviços, aí 27,5. Para poder vem descontado os 27. Exatamente. E o posto acima, né? Porque assim, corrigir essa lacuna, esse espaço que ficou aí esses anos todos, já existia. Se não tivesse direito, voltado, tudo né? bem, mas voltou. Se passaram pelo menos 3, né? É claro que a coparticipação é importante também. Mas às vezes não passa tudo, a gente tem que ter o pé no chão, né? Sim. Aquilo que que tem a ver com o orçamento, a gente tem que entender também que, né, o GDF está falando, o governador está falando aí em cortar um monte de coisa, mas eu já aproveito para parabenizar mais uma vez vocês pelas pautas e por andar, né, diariamente lá no Congresso defendendo a nossa categoria. E aí, eu vou voltar lá para as associações, né? Vou voltar para as associações. Aí vou perguntar para os dois, né? Pergunta minha e da Fran. Nessa labuta toda de ser presidente de associação, de estar fazendo parte do fórum, de estar diariamente no Congresso falando dessas causas coletivas, e nós, né, nossa categoria nós não temos sindicatos, né? E aí eu pergunto para os dois, qual a importância das associações no contexto dessa busca de melhoria para a nossa categoria? Eu posso falar pela instituição, assim, como da CAP, né? A gente que nem eu costumo dizer nas reuniões. Eu, Antônio Rodrigues, presidente da CAP, eu represento a CAP. Quem representa a Polícia Militar é o Comando Geral da Polícia. Só um corte. É importante a gente só pontuar que o pessoal cobra muito a gente como se fôssemos sindicatos. Eu queria que você falasse que disso também. É importante a associação, mas a gente tem um limite. Sim. É por isso que eu costumo dizer que a gente representa o associado. Não, mas você tem que trabalhar para a polícia. Não, quem trabalha para a polícia é o comando da PM. A gente faz pelo nosso associado. E nessa nossa luta, tudo que praticamente que a gente faz abrange o nosso policial militar, né? E a importância da nossa das instituições, das associações, entendeu? Ativas que trabalham em busca na melhoria, ela é muito importante. Vamos colocar aqui, a Polícia Civil, um exemplo, se não tivesse o Simpol, ela conseguiria reajuste como? Exatamente. As pessoas falam assim, associações, isso aí não faz nada, se não for, não. Se associações, se ela não for no Congresso, se ela não pedir reunião com o governador, com o secretário de Economia, com o secretário de Segurança, com as autoridades. Não representar, né? Como que a gente... Não, me fala um meio que a gente vai conseguir reajuste. Não se unir, né? Com o meio do fórum, tá ali junto. Então, a importância das associações, eles não sabem o tamanho. Entendeu? Então, é importante valorizar a pessoa. Hoje, quem está aqui é o Rodrigues, hoje quem está aqui é a Ana Maria Costa, quem está o Major Cruz. Então tem que valorizar quem está. E assim, graças a Deus que essas pessoas que estão hoje dentro das associações têm feito um bom trabalho. Não é fácil trabalhar. Não, e é importante também o policial militar valorizar vocês de ir se associar, porque fortalece o trabalho de vocês também, né? Porque uma associação sem associado... Pois é, não vai ter representatividade. Não vai ter representatividade, você não vai conseguir nada dentro do coisa. É um trabalho mútuo, né? Então, assim, hoje, dentro do contexto para a área de reajuste, dessas coisas, das nossas lutas, do que a gente busca de melhoria para a corporação, para nossos associados, ela é muito... eu não vejo a policial receber reajuste sem ter essas pessoas, entendeu? Dentro dessas entidades... Essa união de forças. União, correr. E até trago isso aí, a coisa que foi criada, a situação que foi criada muito bem, foi a questão do fórum. Para quê? Porque quando a gente sentou no primeiro momento com o governador Ibanez, na gestão dele passada,
que ele falou que não ia ouvir a gente, porque a gente era desorganizado, porque a gente tinha um monte de entidade todo dia que não tinha como. Dali ele pegou, levantou da mesa, pegou o papel, foi para o Ministério da Fazenda para entregar um reajuste para a Polícia Civil de 37%. E deixou o Anderson Torres, que era o secretário de... Lembro muito bem, eu estava Isso lá. aí. Então, assim, o que o Fórum fez? A união do Fórum, ela é muito importante. Ali é onde é que todas as associações vai debater as ideias e vai levar um documento enxuto para a autoridade o que a gente quer. Que são, e caminhar em sintonia com a corporação, né? Porque, como ele falou, quem responde pela corporação é o comando geral, ali o staff. Mas eu vejo de uma forma muito positiva esse crescimento, essa união, até com os deputados mesmo, né? E agora... que nem faz só que eu falo assim, o pessoal vai assim, Rodrigo, qual é o teu partido? Eu falo, eu tenho meu partido, é Polícia Militar do Distrito Federal. Eu aprendi isso lá no CFSD, 83, o partido da gente... E tudo que eu tenho, primeiro a Deus, segundo a Polícia Militar. Muito bem. E você, Jabá? Ao longo dos anos, Coronel, eu vejo amadurecimento, sabe? É como você pega uma criança e ela vai crescendo e vai amadurecendo, e assim foi a nossa vida na nossa corporação, na nossa vida política. E as associações fazem parte desse processo. Sem as associações nada vai caminhar, porque é ele que está ali entre o governo e o comando da corporação e o sócio. A ponte, foi né? A ponte policial. Então, assim, quando a gente conversa com os policiais, que mostra hoje, por exemplo, hoje eu tenho uma facilidade muito grande de falar das associações, porque eu estava no fórum, e todos os vídeos que eu fiz, o fórum das associações, assim, assado. E o fórum das associações fez a diferença nesse trabalho, porque essa construção do fórum, quando foi fundado o fórum lá atrás, o Pato, os meninos, quando fundaram, a ideia do fórum, o Coronel Brambila. Finado Coronel Brambila. Então, o fórum foi muito importante. A nossa mudança maior foi quando nós tínhamos o fórum conosco lá atrás, durante a Operação Legalidade, por exemplo, a Operação Tartaruga, que foi um momento difícil, tenso. Mas se não fosse essa união para chegar no nível que nós chegamos, sabe? Então, assim, foi uma junção de forças. E hoje, o amadurecimento é latente. Aí eu vejo uma CAP estruturada, uma CAB estruturada. Isso só me dá alegria, porque antes havia uma CAB nas páginas policiais, hoje eu vejo uma CAB com uma estrutura gigantesca, um podcast desse aqui que é maravilhoso, né? Obrigada. Aí você pega e você vai para a CAP, melhor... Poxa, você vai ter atendimento médico, ginecológico, tem até demanda para o Rodrigo. A estrutura de então, saúde é muito grande da CAP. As pessoas precisam entender, né, que as associações, elas são para agregar alguns serviços a mais para o associado e representá-los dentro daquilo que lhes é permitido. Porque se a associação for representar como sindicato, acontece como aconteceu com a Aspra, que perdeu o CNPJ justamente porque... Extrapolou um pouco dentro das cobranças. Está com problema até hoje, né? Problema até hoje. Então a gente tem que ter essa visão e a gente amadurecendo juntos, que eu vi esse menino nascer, crescer, que a gente tá junto aí, Coronel, e eu fiquei muito feliz, né? Porque eu vi que nós... Independente de posto de graduação. De posto de graduação, independente do deputado A, o deputado B, o deputado C, que nada fala dos deputados distritais, até mesmo porque todos sabem as dificuldades que nós temos aqui dentro, só que eu digo para a senhora, essa construção com o secretário de Segurança Pública, qual eu encontrei ontem, mandou um abraço para todo mundo, assim, foi muito mais proveitosa essas nossas andanças juntos, a gente construiu. Eu acho que uma coisa que é muito difícil é construir. Construir é a coisa mais difícil que tem, porque você vai debater divergências, você vai fazer algumas coisas que não vai agradar todo mundo. Que se você agradar todo mundo, você não vai agradar nem a você mesmo, que não tem como. Agora vai ter um momento que vai ser difícil. A gente tem passado por esses momentos. E a gente tem demonstrado o quê? Maturidade. Resiliência, né? Essa maturidade, essa resiliência das entidades de classe. Maturidade para caminhar juntos. Eu digo para os policiais, essas vocês devem às associações, porque o governador, os deputados fizeram a parte deles aqui bem feita. Só que quando foi para lá para brigar no Congresso, foi as associações que foram lá. Foram as associações que foram lá. Olha a importância das associações. E continuam indo, né? Continua indo. Mas olha só a importância disso, Coronel Maria Costa.
O governador falou, mandou 37%, mas Se lá... ninguém acompanhar, né? Se lá não tivesse o trabalho das associações... É que é outra esfera, a esfera 18, federal, né? Com várias, E aí Deguia falar, com várias autoridades. quantas vezes nós recebemos ligações, eu, Rodrigues, acho que a senhora também recebeu, não vai sair nada, não vai acontecer nada, uma incredulidade imensa no meio da tropa, e nós mostramos que as associações trabalhando com seriedade e responsabilidade, ela pode muita coisa, assim, dentro das suas limitações, é construir. Hoje tem associado, tem um policial, tem um bombeiro, nós temos o quê? Um ordenamento político para procurar. Nós sabemos como procurar hoje. A gente está mais politizado, a gente vai amadurecendo, e é com os erros que aprende. Com certeza. Não tem como, você não aprende acertando, você aprende errando. Então, Com certeza. eu acho que a maturidade das associações, quero parabenizar mais uma vez vocês dois aqui, que, rapaz, eu tô, ao longo dos meus 30 anos de polícia, eu tive a satisfação de ver todas as associações, mas eu tenho a satisfação de ver vocês dois como presidente de associações e como estão as associações que vocês presidem. Isso é muito orgulho. Gente, Eu também quero dar parabéns para os três. Eu quero dar parabéns para os três. Que a época de falar assim, ó, praça não se une com o oficial. Não, acabou isso. Isso passou. E as coisas que a gente divisão conquista, para sair um reajuste para a Polícia Militar, nós temos que ir lá para o Buriti lá, que vai trocar tiro com a Polícia Civil, que vai ter que fazer isso, vai ter que fazer aquilo, é policial preso, tudinho. Graças a Deus hoje, que nem fala assim, com a organização das associações, entendeu? Hoje a gente consegue sentar e conversar. Você não imagina com quantas pessoas que a gente senta e conversa. Os níveis diferentes, federal, níveis estadual, diferentes, né? Conversando. A gente tem que entender, quando a gente vai para lá, a gente tem que tratar pauta. Pauta o quê? É Polícia Militar. E pronto. E foi 18% naquele primeiro momento, em 2023, né? E agora mais os 24%, que você vê que é o trabalho que as associações estiveram presentes, e sem a presença das associações não teria outros segmentos nem ganharam, às vezes, nem metade disso. Nem metade disso. Pessoal, estamos já chegando ao fim do nosso bate-papo. Gostaria de parabenizar os duas lideranças. Tenham o meu respeito. Rodrigues faz um trabalho excepcional. Me ajudou lá em 2015. Lá em 2015, quando eu comecei ali, né, querer disputar a eleição aqui para CAB, e continua me ajudando até hoje. Tenho um maior respeito pelo seu trabalho. Sei que a CAP faz uma diferença enorme na vida da família PMDF, principalmente na questão de tantas especialidades, né, médicas que você oferece, e auxílio funeral e tantas outras coisas que você oferece como benefício. Como você falou, a associação ela existe porque tem um associado. E se a gente não trabalha com esse viés, com esse propósito de voltar ali praticamente tudo para o associado, não tem razão de ser. E eu falo até isso pelo histórico anterior da CAB. E você também, Jabá, assim, que faz ali a diferença, principalmente na velha guarda, né? Você é muito respeitado, né? Tem uma história de luta sempre à frente das causas coletivas. Isso é sua cara, digamos assim. Tá sempre o Jabá defendendo, desde lá do fórum, desde o carro, né? Sim. Do carro de som, né? Que o Coronel Brambila. Então a gente tem que respeitar a sua luta, essa magnitude da visão macro, de querer unir a corporação. Então você é a história viva, né? Dessa busca por melhoria, por união. E hoje a gente vê você lá no Congresso, você é suplente de deputado. Sim. Tenho certeza que vai vir novamente, né, como candidato a deputado distrital, né, ou federal, eu não sei. Mas, assim, você tem um respeito, principalmente de nós mais antigos, que acompanhamos essa luta. E também, né, para difundir o seu trabalho, o seu amor pela corporação, perante os novos, né, os que estão chegando agora. Então, parabenizo mais uma vez a vocês por essa luta constante junto ao Congresso. Obrigada pela oportunidade de vir aqui. E aí eu gostaria que cada um deixasse uma mensagem, olhando ali para a nossa Câmara, uma mensagem para a família PMDF, principalmente nessas pautas tão importantes, que eu tenho certeza que a gente vai conseguir por meio do trabalho conjunto de vocês e dessa luta do dia a dia que vocês estão lá no Congresso. Agradecer, Coronel Maria Costa, Fran, e parabenizar a senhora pelo trabalho, desde quando que entrou dentro da CAB, o trabalho que a senhora tem feito. E fico orgulhoso, né, da gente ter acertado.
Mas não é difícil de ter acertado porque a gente já se conhecia antes disso aí, né? E já sabia do caráter e do trabalho da senhora. E as pessoas, a gente tem que saber com quem a gente lida, né? Então, assim, parabéns Obrigada, pela vitória agora novamente, entendeu? E que Deus abençoe e que a senhora continue com esse trabalho maravilhoso que a senhora tem aqui dentro da CAB. Muito obrigada. E as atitudes que a gente tem que tomar, infelizmente, a gente, né? Não é do coração, mas infelizmente algumas coisas a gente tem que fazer, né? Com o fechamento do restaurante, mas assim, a gente fica com o coração partido, que é outra, mas tem muitas coisas ainda para vir de bom da CAB ainda na gestão da senhora e que Deus abençoe. E Ok, muito obrigada. agradecer o nosso policial militar, o nosso associado da CAP, aqueles que ainda não são sócios, venha para a CAP, venha para a CAB, são instituições que realmente brigam pelos seus associados e o que depender das associações, do fórum das associações, que é onde que a gente organiza nossas ideias, coloca no papel para ver o que é bom, o que não é, para que a gente possa estar dentro do Congresso, dentro das autoridades, para poder correr atrás do que é melhor para a nossa categoria. E o que depender desse cabra aqui é o que a gente pode fazer, né? A gente chega lá, a gente dá nossas ideias, a gente pede, e se a gente tivesse o poder da caneta, a gente assinava. Mas você é otimista. Vamos embora pedir. Mas você é otimista. Agora, as pessoas, quando foi a questão do reagir, falaram assim, Rodrigues, gosto muito de você. Cara, sai disso. Mas, pelo amor, tu sabe que não vai sair nada. Eu falei, vai. Aí você entra dentro da associação, aí tem um colega que falou assim, rapaz, isso aí não sai nada não. Eu falei, nós vamos fazer uma aposta. Que bom que você ganhou, hein? Vamos embora fazer assim. Se sair, você me dá R$200. Se não sair, eu lhe dou meu salário. Aí ele não quis. Eu falei, você tá vendo como é que você tem otimismo que vai sair? Porque senão você tinha aceitado. O que é 200 através de um salário? Então, assim, quando você acredita naquilo que você está fazendo, depois ele chegou e falou assim, depois que eu fui olhar, eu não sabia que você estava lá dentro correndo atrás. Eu falei, por isso que eu lhe falei que ia sair. Se você não acredita naquilo que você faz, você nem sai de casa. Fica na tua casa e ponto, acabou. O que a gente não gosta, mas é um direito da pessoa se expressar do jeito que ele quer, é olhar para si e falar, pô, Coronel Marcos, não vai não, isso aí não vai dar em nada. Isso é ruim. Se a gente... né? Por que não me desanima? Porque aonde que eu estou, faço porque eu gosto e faço porque tenho que fazer. Né? Se eu não gostar e se eu não quiser fazer, eu fico na minha casa. Mas graças a Deus ainda, Deus está me dando saúde, né? E sabedoria para a gente voltar a trabalhar, para a gente poder dar continuidade a esse trabalho. E é que nem eu falo, muitas pessoas chegam e falam assim, pô, tu anda muito com o Jabá. Eu falo, porque é o que me convida. Ele me convida, eu vou. Se você é deputado, se você me convidar, eu vou. Se é para tratar da polícia, você vai sentar com o PT, com o MDB, para mim não me importa. Eu estou lá não para defender o governo A ou B, eu estou para defender a instituição, Polícia Militar e meus associados, certo? Assim, muito obrigado, comandante, Deus abençoe, e eu tenho certeza que os associados da CAB vai ter muito ainda do que se orgulhar. Obrigada. Bom? Jabá, por favor, sua mensagem. Oh, meu Deus. E bem otimista, hein? Sim. Bem em cima dessas 5 pautas aqui. Coronel, eu estou tão Vai vir coisa Da boa. família PMDF. O pessoal está querendo ouvir. Eu quero dizer para cada policial, cada bombeiro, agradecer, né, pela vida deles, pela família deles, que eu acho que o que a gente tem de mais sagrado é a nossa família. E ter essa virtude, né, e a grandeza, porque o nosso índio diz assim, ainda mesmo que a morte nos caiba, saberemos com honra morrer. Exatamente. De maneira que a pátria bem saiba que cumprimos o nosso dever. Então, todos os dias eu saio de casa sabendo que eu tenho um dever, sabe? Isso não me traz sofrimento, me traz alegria. Eu ando no Congresso com esse aqui, eu coloquei ele para virar tatu, porque o Congresso é cheio de buraco ali embaixo, mas eu ando com alegria, eu ando leve, porque eu sei que a causa é nobre, sabe? Alguém tem que fazer, um dia eu vou ter que partir, virão outros que farão esse serviço. Nós não somos eternos, mas queremos deixar que o policial e o bombeiro militar saiba que tem associação com responsabilidade, com lealdade, com compromisso. Nós temos uma CAB e um CAP fortalecidos. Isso para mim me orgulha muito, porque eu vi a CAB e a CAP lá atrás. Eu sei o que é que nós já passamos, sabe? Eu queria dizer para cada policial que acredite. Enquanto nós tivermos forças, coronel, a gente vai lutar bastante. Hoje nós conversamos com a senadora Leila.
ela tá muito otimista, né? O que é mais importante, né? Ela tá otimista, ela abraçou realmente a nossa causa e ela compreendeu e ela viu isso também, a resposta da corporação para com ela nas ruas onde ela anda. E assim, eu quero agradecer a senhora e parabenizar pela tua vitória. É com otimismo que se vence, com acreditar. E quando a senhora criou aquele centro para cuidar da saúde mental e psicológica dos policiais, a clínica, eu fiquei tão feliz porque eu sei o tanto que dói. Eu sou especialista em dependência química e eu trabalhei, no caso, muito tempo com os dependentes químicos da instituição e que vinham de outras instituições também para serem tratados por nós. E eu fiquei, assim, lisonjeado com o seu trabalho, porque a saúde psicológica é tudo. O corpo estiver bem, mente sã, corpo são, aí sim, a pessoa ela vai trabalhar, ela vai reagir. E não tem o pai que trabalha com o filho doente. Então, assim, são coisas que você vê que as associações fazem. Proporcionam, qualidade que de vida, não tem preço. Não tem preço. Então, gratidão mesmo, sabe, pelo serviço de vocês. Fran, muito obrigado pela oportunidade de ser entrevistado por você, pela sua capacidade intelectual, bem inteligente, né? Muito obrigada. Muito obrigado, estou à disposição, viu, coronel? Estou à disposição sempre. E assim, eu estou acreditando, sabe, coronel? Eu estou acreditando, eu vejo que tem um momento de justiça para nós, muito, muito grande. Deus tem abençoado nossa corporação, acredito que a nossa corporação vai sair vencedora desse processo. Tá? Eu espero que sensibilize o nosso governador, sensibilize as pessoas de bem, todas as pautas, os deputados que têm pautas lá, a gente vai tratar com maior respeito. Obviamente, nós vamos defender aquilo que nós acreditamos, né? E eu tenho fé em Deus que vai dar tudo certo. E eu estou aí à disposição da nossa corporação e trabalhando com alegria. Vai dar tudo certo. Andar com fé eu vou. Exatamente. A fé não costuma falhar. Dá a mão aqui, Fran. Tosta aqui. Vamos acreditar que todas essas pautas aqui vão ser vitoriosas. Amém. Eu creio. Em nome da família PMDF. Em nome de Jesus. Amém. Lutamos para isso. Obrigada. E Deus abençoe. Nós que agradecemos. Obrigado, comandante.